Olá, os meus amigos inscritos no meu canal. Mais um vídeo sobre a língua portuguesa, como eu tenho dito, a nossa gloriosa, amada língua portuguesa. Mais uma vez, reafirmando que aqui nós primamos pela norma culta, a norma padrão da nossa língua. E vamos falar sobre coisas que se falam, que se ouvem e se escrevem por aí. Alguma coisa a gente tem ouvido que não está, segundo o nosso entendimento, de acordo com a norma culta da nossa língua. Muito bem, vamos ver, sem muita demora, duas orações, duas situações em que os escritores, os falantes, não estiveram de acordo com a norma culta da nossa língua. Então, boa aula para todos nós. Vamos então à primeira frase, primeira oração que eu li por aí. E, por sinal, num dos jornais conceituados, no site de um jornal conceituado. Alguns jornalistas precisam aí estudar um pouquinho mais a nossa língua portuguesa. Vejam bem que absurdo. Olha a frase: definiria-se assim as regras para um bom governo. Para que haja mesmo um bom governo, as regras devem ser claras, principalmente as regras da língua portuguesa, de acordo com a norma culta. Aqui nós temos alguns probleminhas sobre a nossa querida língua portuguesa, a norma culta. Eu tenho primeiro que resolver aqui um problema de concordância verbal. Esta frase aqui está na passiva pronominal. Então, sendo passiva pronominal, tenho que tomar cuidado porque sempre o sujeito estará presente ali na passiva pronominal. Como, por exemplo, aqui, ó, o sujeito dessa oração é o termo as regras para um bom governo. Regras é o sujeito. Nós notemos bem que ela está no plural. Neste caso, o verbo deve concordar com o sujeito. A regra de concordância verbal é esta. O sujeito concorda o verbo concorda com o sujeito. O verbo concorda com o sujeito. Então, esta frase aqui, o verbo deveria estar no plural. Definiriam, faltou aqui ó, o plural, definiriam-se assim as regras para um bom governo. E outra coisa chama atenção para um fato de que esta expressão para, que é uma contração de para, na língua falada, até falando, releva-se, né? Vamos tolerar, não há problema. Mas na escrita vamos evitar esse para, mas para, sim, para, colocar para e não pra. Então, na escrita vamos colocar de acordo com o que temos em nossa língua portuguesa. Bom, e o outro problema aqui é de colocação pronominal. Quando falamos em colocação pronominal, nós estamos envolvidos com a ênclise, nós temos a próclise e a mesóclise. Ênclise é o pronome depois da forma verbal, a próclise é o pronome oblíquo antes da forma verbal, e a mesóclise é o pronome oblíquo inserido no meio da forma do verbo. Então, nesse caso aqui, ó, começando uma oração com o verbo, eu não poderia fazer a próclise iniciando a frase assim, se, né, definiriam, não é recomendável na língua culta, aliás, não devemos fazer construções como esta aqui, se definiriam, não pode. E um outro problema, então nesse caso começando com o verbo, eu teria que colocar do jeito que está aqui, o pronome após a forma verbal. Aqui seria a próclise, depois do verbo, no caso aqui, ó, seria a ênclise, iniciando o período com o verbo, então eu devo fazer a ênclise, pronome, logo após a forma verbal.
Mas o problema aqui é que esse verbo está no futuro do pretérito. Quando o verbo estiver no futuro do pretérito, não havendo palavra atrativa para que se faça a próclise, eu devo fazer a mesóclise, que é o pronome no meio do verbo, no futuro do pretérito e no futuro do presente também. Então, neste caso aqui, a colocação pronominal correta deveria ficar assim: definir-se iam as regras, concordando com o sujeito regras, que equivale a dizer assim: as regras para um bom governo seriam definidas, né? Seriam definidas. Então, definir-se-iam as regras. Bom, mas se alguém falar assim, eu não gosto da mesóclise, desta forma verbal aí, pronome inserido no meio do verbo. Então, se não gosta, eu não vejo problema nenhum, porque pertence à regra, definir-se-iam, fala normalmente, definir-se-iam as regras, não há nada de rebuscado, conforme alguns dizem. Mas se eu não quiser escrever assim, quiser evitar esse problema, eu tenho aqui um advérbio, o advérbio é fator de atração do pronome. Então, no caso, eu teria que escrever assim, só antecipando o advérbio, assim, escreveria desta forma, não colocaria a vírgula aqui, assim se definiriam as regras para um bom governo. Então, eu evitei o problema e não fiz nenhum atentado contra a língua portuguesa. Correto? Então, observar bem isso aqui, Assim se definiriam, começando com o pronome, com o verbo, e se o verbo estiver no futuro do pretérito, como está aqui, ou no futuro do presente, eu devo fazer a colocação chamada mesóclise, que é o pronome no meio da forma verbal. Corta a forma verbal, no caso aqui, definiriam, né? Cortei, houve a inserção do pronome oblíquo átero no meio da forma verbal. Então, nós fizemos aqui a colocação pronominal chamada mesoclítica. É a forma correta. Observar bem isso aí, coisas que se escrevem por aí de forma incorreta em relação à norma culta da nossa língua portuguesa, nossa abençoada língua portuguesa. Uma outra situação em que eu vi também um problema inadequado, nós temos aqui algo inadequado com respeito à nossa língua culta, a norma culta da nossa língua, é esta frase aqui, eu quero falar consigo. Não, consigo é um pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Ele tem que dar reflexão em relação ao sujeito. No caso, o sujeito aqui é de primeira pessoa, eu quero, ou então, mesmo que fosse sem a escrita do pronome aqui, quero falar consigo, eu quero falar consigo. Não bate terceira pessoa aqui, não houve reflexão. E a primeira pessoa, pronome pessoal da primeira pessoa e o pronome oblíquo tônico da terceira pessoa. Consigo só vou usar se houver reflexibilidade, o sujeito tendo reflexibilidade com o pronome. Então, como por exemplo, uma frase aqui, uma frase muito, muito importante essa frase aqui. Cristo, olha porque é importante, Cristo levou consigo as nossas dores. As nossas dores. No Calvário, Cristo levou consigo as nossas dores. Agora sim, o uso correto de consigo está sendo reflexivo com o sujeito Cristo. Eu tenho terceira pessoa, Cristo, ele, terceira pessoa do singular, e consigo também é um pronome oblíquo de terceira pessoa. Houve a reflexibilidade. Então vamos tomar cuidado aí em usar aí o consigo, só é possível quando tiver o sujeito que tem a mesma pessoa, ou seja, a terceira pessoa. Cristo levou consigo terceira pessoa. Também é um problema com o pronome se, né? Ele só
pensa em si. Também eu posso usar aqui, ó, ele só pensa em si mesmo. Não há problema, reflexibilidade aqui. Muito bem, muito bem. Mais um vídeo sobre a nossa abençoada língua portuguesa. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito bem, então vejam bem. Como eu deveria escrever? Se não deu certo aqui, não houve reflexibilidade, então eu tenho que... Como ficaria a frase correta? Deveria escrever assim: eu quero falar com você. É o correto. Eu quero falar com você. Seria a forma correta. E não falar consigo. E não eu quero falar contigo. Também não dá. Eu quero falar com você. Muito bem. Mais um vídeo. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like aí e convidar outros também. Ajude aí, né? Convide outros.